Então, olha só, sabendo dessa variação anatômica, não é? Vamos marcar aqui a estrutura do rim, né? O rim é um órgão, né? Que ele se assemelha a um grão de feijão, portanto, ele vai ter um polo inferior, um polo superior, face medial e face lateral. Na face medial, eu encontro uma abertura que nós chamamos de hilo. Então, o hilo nada mais é do que uma abertura, assim como eu tenho numa fechadura. Tem uma abertura para colocar a chave, aquela abertura ali, ela é análoga ao hilo do rim ou de qualquer órgão maciço que eu tenho no meu corpo. Através desse buraco, né, dessa abertura, eu vou adentrar com a pelve, com a veia e com a artéria renal. Normalmente são os 3 elementos, ok? Antes que eu mostre, numa vista anterior, qual seria a ordem desses 3 elementos? Quem vem primeiro? A veia, a artéria e a pelve. Isso é muito importante, ok? Não se esqueçam desta ordem. Então, numa vista anterior, e aí eu preciso oferecer a vista. Ela será oferecida. E você precisa se atentar a ela, ok? Se a vista dada para você de progressão é a anterior, eu vou ter primeiro a veia renal, logo depois a artéria renal e, num terceiro plano, a pelve renal. Agora presta atenção num detalhe. Da artéria renal não saem as artérias segmentares? Sim ou não? Saem, não sai? Em alguns indivíduos, a artéria segmentar, imagina um desenho assim, ó. Eu tenho lá a artéria, tá fazendo isso, né, ó, vindo em direção aqui do rim, artéria renal, a veia passando à frente, não é? Vamos colocar uma veia aqui também para fazer a sobreposição. Então a veia está passando aqui na frente assim, ó. Ok? Então a veia está cobrindo aqui uma parte da artéria. E dessa artéria renal sai uma artéria que é uma artéria segmentar. E ela pode fazer assim, ó. Tudo bem? Então, quando você olha para a imagem, você vê uma artéria, vê uma veia, não vê a outra artéria e vê a pelve lá atrás. Aí você fala, olha, aqui tem uma diferença. Por que isso? Por que a artéria está vindo primeiro, a artéria renal? Não é a artéria renal. É um ramo dela, que quando ele se projeta, né, de forma, vamos colocar assim, precoce, ele faz uma espécie de cavalgamento. Ele passa sobre a veia e entra no rim pela face anterior. Por quê? Porque essa artéria segmentar, ela vai nutrir o segmento anterior do rim, ok? E eu vou ter aqui um segmento antero-superior, antero-posterior, ela vai para um deles. Então, às vezes, isso acontece fora do hilo, e isso confunde vocês, porque é sempre passada essa ordem que vocês me disseram. Aí você olha na peça anatômica lá no laboratório, que é diferente do livro, vocês já perceberam um pouco disso, né? Você vai lá, aparece coisas que na literatura não foram mencionadas muitas vezes. Por quê? Porque a anatomia, às vezes, ela muda. Não é? E aquilo que foi usado para escrever o livro não é aquilo que está no laboratório de anatomia que você usa. Então, a hora que você olha aquilo ali, você precisa compreender. Por que eu estou vendo primeiro a artéria? Porque não é a artéria renal, é uma artéria segmentar. Nós vamos produzir várias segmentares. Pode ser que uma dessas tenha sido produzido precocemente, passou superiormente à veia renal e entrou no rim antes da veia. Tá? Então ela vem primeiro nesse plano que vocês disseram. Então mudaria um pouquinho, mas é por conta desse detalhe. Tudo bem? Se você estiver descrevendo as principais, veia, artéria e pelve, não vai mudar, porque ela não é a artéria renal, ela é a artéria segmentar. Tudo bem? Deu para compreender isso aí?